Olá, direto da redação do jornal O Diário de Teresópolis, atualizando as informações do nosso município, principalmente em relação às ações e notificações relacionadas à pandemia da Covid-19. E segundo dados divulgados pela Prefeitura, mais 2 mortes foram confirmadas no município. Segundo dados do Gabinete de Crise, com informações da Secretaria Municipal de Saúde, um homem de 59 anos e outro homem de 50, o primeiro morador da Várzea e o outro do bairro da Fonte Santa, entraram para essa macabra lista de pessoas que perderam a batalha contra a Covid-19, totalizando até o momento, num período de pouco mais de 2 meses, desde que foi registrado o primeiro óbito, 43 mortes em Teresópolis por conta do novo coronavírus. Mais um óbito está sendo investigado no exame encaminhado para o laboratório LACEN, no Rio de Janeiro, assim como 7 exames de pessoas que estão na lista de casos suspeitos no município da Covid-19. Até o momento, foram 1.155 casos positivos do novo coronavírus no município. Teresópolis continua sendo a cidade da região serrana com o maior número de confirmações até o momento. Desses, segundo a Prefeitura, 518 estão na relação de ativos, são casos considerados ativos. E a lista de casos recuperados, aqueles que as pessoas já fizeram exames, passaram pelo período de tratamento ou o período de isolamento necessário de acordo com a gravidade do caso, depois fizeram novos exames e tiveram a confirmação de recuperação. Essa lista tem 594 nomes até o momento. Outros exames fazendo essa segunda prova com esses pacientes estão em análise segundo a Prefeitura. Em relação ao número de leitos, no momento são 34 leitos ocupados, 16 entre os pacientes confirmados e 18 entre pessoas com suspeita da Covid-19. Segundo a Prefeitura, em relação aos leitos de UTI, onde há maior preocupação, que inclusive determina ou não a flexibilização das medidas restritivas, são 12 leitos ocupados, 12 leitos de UTI dos 20 que o município possui, e desses 12 ocupados, 7 pessoas estão entubadas. Havendo qualquer atualização desses números antes da entrada de um novo boletim de notícias, você confere aqui na barrinha de notícias da Diário TV, se estiver acompanhando pela RCA, e se através das redes sociais, por lá também entra na hora que houver essa atualização. Vamos agora voltar um mês no tempo, de vez em quando fazemos isso para ter uma ideia do avanço da escalada do novo coronavírus. Vamos ao dia 17 de maio para saber como estava a situação em Teresópolis exatamente um mês atrás. Também usando banner e dados da Prefeitura. Sempre falo isso aqui, dados não são opinião, a gente não tem como fazer esse levantamento a não ser com as informações passadas pela Secretaria Municipal de Saúde. E segundo esses dados, segundo esse boletim coronavírus de um mês atrás, naquele momento eram 507 positivos em Teresópolis, ou seja, menos da metade que a gente tem agora. Em um mês dobrou o número de casos no município. A lista de casos recuperados também era bem menor naquela ocasião, eram 106 e agora 594. O número de mortes também impressiona, Hoje são 43. Nesse período de um mês, um mês atrás eram 13, agora 43, ou seja, média de uma morte por dia em Teresópolis nesse período, entre 17 de maio e 17 de junho, uma morte por dia de casos aí de pessoas vítimas da Covid-19 em Teresópolis. Essa é a média, usando esses dados da Prefeitura, reforçando, acabei de falar, mas reforçando, não são nossa opinião, não são invenção,
Dados da Secretaria Municipal de Saúde, que é quem faz esse levantamento e encaminha para o Poder Judiciário, né, segundo informado pela Prefeitura também. Então, nesse período de um mês, 30 mortes em Teresópolis. Uma por dia, praticamente, é a média de mortes de Covid-19 no município. Um mês atrás também era maior o número de internações, né? 43 internações em Teresópolis, né? Hoje 36. Por conta disso, leitos UTI eram 18 um mês atrás, agora são 12. Então, essa redução permitiu a abertura do comércio. A gente segue fazendo esse acompanhamento e alertando sempre que você deve fazer a sua parte para tentar diminuir as chances de propagação da doença. Agora, uma notícia boa: será reaberto nesta quinta-feira o mercado popular. Depois da Feirinha do Alto, né, que reabre nesse fim de semana, dia 20, a Prefeitura anunciou para esta quinta-feira a reabertura do Mercado Popular, que fica ao lado do terminal rodoviário, né? O nosso Mercado Popular, muita gente encontra produtos com bons preços ali no Mercado Popular, tem estampa de camisa, tem material para celular, muita coisa legal. E o Mercado Popular estava fechado desde meados de março, né? Mais de 90 dias de portas fechadas, né? A gente recuperou algumas imagens do nosso arquivo, né, para mostrar aí como é o interior do Mercado Popular. Caso você não lembre, né, uma matéria que a gente fez aqui uns 2 anos atrás, mostrando as opções de presente lá do Mercado Popular, e ele será reaberto agora, mas com restrições também, né, segundo a Prefeitura, assim como vai acontecer na feirinha, né. De acordo com os dados da Prefeitura, da Assessoria de Comunicação, o funcionamento será autorizado através de rodízio, sendo alternados os dias de funcionamento pelas colunas dos boxes, sendo as colunas 1 e 4 o grupo A e as colunas 2 e 3 o grupo B, com funcionamento semanal alternado e sempre das 11 da manhã às 5 da tarde, 11 às 17. Então vale dar um pulinho lá, né, para descobrir se a barraca que você gosta, o stand que você tem preferência, fica na coluna A ou na coluna B, né, e qual dia vai funcionar. Também outras regras como distanciamento, álcool gel, evitar aglomeração, todos esses trâmites que a gente vem falando aí há bastante tempo serão cobrados lá no Mercado Popular. Então, sucesso no retorno para o pessoal do Shopping Popular, o nosso Mercado Popular, e o pessoal trabalhando, né, segundo as regras, e os clientes também, de acordo com o que a gente vem falando sempre aqui, para que o mercado possa continuar funcionando, mesmo que em menor ritmo nesse primeiro momento, e caminhar aí para uma recuperação econômica. Ainda sobre a Covid-19, na sessão desta terça-feira, o vereador Maurício Lopes atentou para a grande dificuldade da Câmara conseguir dados com o governo municipal em relação aos recursos, às ações do município no combate ao Covid-19, E nesta quarta-feira, nossa repórter Paola Oliveira conversou com o Maurício sobre essa preocupante situação. Olá, hoje nós estamos aqui com a participação do vereador Maurício Lopes, ele também já foi presidente da Câmara dos Vereadores e vai estar aqui conversando com a gente a respeito de algumas informações sobre a gestão atual aqui do nosso município. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Paola? Boa tarde. É um prazer te receber aqui na Diário TV. Obrigado. Eu que agradeço aí o convite da Diário TV para mais uma vez estar aqui junto à população de Teresópolis, esclarecendo as dúvidas, né, que a população tem. Maurício, para começar aí, na sessão de terça-feira, a Prefeitura pediu aí um prazo para apresentar as respostas aos vereadores. Essa situação aí não agradou muito ao pessoal da Câmara, mas qual a importância da Prefeitura estar aí respondendo os pedidos de informação? Bom, na verdade, eu até fiz um questionamento grande na sessão de ontem, em virtude de uma resposta que o prefeito encaminhou, de um pedido de informação de minha autoria, que eu peço cópia de todos os processos de pagamentos
dos fornecedores e prestadores de serviço do nosso município de um determinado período. E a Procuradoria da Prefeitura me remeteu uma resposta querendo que eu fundamentasse o motivo, né, do pedido de informação. Então, eu disse na sessão de ontem que o motivo do meu questionamento é justamente a da minha função de parlamentar, a da minha função de vereador de fiscalizar. Eu não teria que justificar nada além disso para o prefeito. E o que a gente precisa, na verdade, é que todas essas informações, de fato, deveriam estar disponíveis no portal da transparência. E como não estão na íntegra, é necessário que toda a documentação seja encaminhada para a Câmara, porque, havendo indícios de irregularidades, que eu já acredito que tem indícios de diversas irregularidades, para que a gente possa tomar as medidas cabíveis, inclusive remetendo cópia dessa documentação para que o Ministério Público também possa tomar as devidas providências. Durante a sessão aí também chegou a ser falado sobre um pedido de comissão processante contra o Vinícius Claus, caso ele não apresente as respostas, né? Não apresentar cópias de documentos e contratos seria aí um motivo para o prefeito ser cassado? Sim, na verdade, isso já incorre, a gente chama lá no Decreto-Lei 201 de 67, né, já tem previsão legal lá que o prefeito não respondendo aos questionamentos do Poder Legislativo, ele está impedindo o funcionamento do outro poder. Então, ele não remetendo cópia dessa documentação, ele já está cometendo infração política administrativa passível de um afastamento e até mesmo cassação do seu mandato. Foi a informação que eu levei na sessão de ontem. A prefeitura aí cancelou a compra dos respiradores com o fornecedor que estava para entregar a encomenda aqui na cidade. A Câmara tem conhecimento de um novo pedido? Sim, eu tenho acompanhado de perto, né, todas as publicações de Diário Oficial. Inclusive, eu tenho alertado nas sessões o prefeito que já praticamente 90 dias, quando ele publicou seu primeiro decreto de calamidade no nosso município, ele ficou aguardando 60 dias para startar um processo de compra de equipamentos como respiradores, para dar uma retaguarda segura para o Teresopolitano. Naquela publicação que ele autorizou a compra desses respiradores, houveram diversos questionamentos, e, em virtude disso, o prefeito acabou cancelando aquela compra e agora dando início a mais um processo para comprar novos equipamentos. A gente sabe que a pandemia, né, já tem mais de 90 dias, a gente está avançando no tempo, e quanto mais tempo o prefeito perde, né, mais pessoas perdem vidas em Teresópolis, porque, infelizmente, hoje temos somente 23 leitos de UTIs para atender uma população de 180 mil habitantes. E temos que levar em consideração também que municípios vizinhos, como Guapimirim, Magé, São José do Vale do Rio Preto, Carmo, Sumidouro, muitas pessoas dessas localidades acabam vindo se socorrer aqui em Teresópolis, e a gente não pode omitir esse socorro. Então, o público ainda é muito maior do que nós pensamos. E até agora o prefeito paralisou tudo, não comprou nenhum equipamento, não montou retaguarda para socorrer as pessoas, e simplesmente agora começa do zero um novo processo. Então, isso é preocupante, né, porque a gente agora também, eu questionei na sessão de ontem, eu fiz um requerimento de informação pedindo cópia do plano de ação do governo para a retomada da economia da cidade, um plano que há mais de 60 dias ele já tinha em uma de suas lives anunciado, que já tinha elaborado. Então, pedi cópia desse processo, ele mandou para mim ontem uma resposta sem pé nem cabeça, que demonstra que, de fato, ele não tem planejamento nenhum. Então, ele não sabe, né, por que ele fechou, ele não sabe, né, de que forma ele abriu o comércio da nossa cidade. É claro que as pessoas precisam trabalhar, mas é claro que o poder público tem o dever de ter um protocolo de como as pessoas devem se comportar, né, para que a gente evite aí o aumento dessa infecção, dessa pandemia no nosso município.
O vereador Maurício Lopes falou ainda sobre outros tópicos, como, por exemplo, o inchaço da máquina pública, que vem sendo cobrado desde o início do atual governo. Ele teme, assim como o Sindipmt, que a utilização desses recursos, principalmente nesse momento de crise econômica, venha atrapalhar o pagamento dos servidores concursados. Esse e outros temas você vê na íntegra na programação da Diário TV. Entramos em contato com a assessoria do governo Vinícius Clausen sobre esse questionamento do vereador em relação à dificuldade na obtenção de informações. Em nota encaminhada para a nossa redação, a Prefeitura diz que todo cidadão tem direito de acesso às informações e documentos relacionados ao gabinete de crise e que há um vereador representante da Câmara Municipal como membro desse gabinete de crise. Diz que as medidas podem ser vistas naquele site da Prefeitura, né? O Juntos Venceremos contra o Coronavírus. E em relação ao desconhecimento, aí, ao questionamento do procurador do município sobre o que o vereador gostaria com esses documentos, né, questionando a ação do vereador, a Prefeitura justificou que a Procuradoria-Geral trabalha com pessoal reduzido, lutando para manter a prestação adequada dos serviços públicos para a população e que fazer cópias desses documentos aí cobrados pelo vereador Maurício Lopes daria umas 200 mil cópias, parecendo ser uma medida contraproducente. Então, por isso, solicitou ao vereador que ele indicasse quais os processos pretendia analisar e que dilatasse o prazo de 5 dias apresentado para o envio. Mais ou menos isso a resposta da Prefeitura. Na íntegra você vê em nossa próxima edição do jornal O Diário de Teresópolis e também em nosso site. Sobre a presença de um vereador no gabinete de crise, um representante da Câmara, né, no gabinete de crise da Prefeitura, o presidente do Legislativo, Leonardo Vasconcelos, disse que não é um representante da Câmara, e sim um vereador que é representante do governo municipal. Palavras do presidente da Casa. Os Correios começaram a fazer o cadastramento para quem não conseguiu ainda preencher os requisitos para receber o auxílio emergencial. Em todo o país, são mais de 6 mil agências dos Correios. E desde o início deste mês, elas se tornaram mais uma opção para quem precisa pedir o auxílio emergencial. A ideia é atender a população mais vulnerável que não tem acesso aos meios digitais. A expectativa é de que os Correios realizem até 27 milhões de atendimentos. E as agências estão preparadas para receber essa demanda. Medidas de higiene e segurança estão sendo tomadas para evitar contaminação neste momento de pandemia. E funcionários foram capacitados para fazer o preenchimento do cadastro, que é de graça. Para que não haja aglomeração, foi definido um cronograma de atendimento semanal. Quem nasceu em janeiro e fevereiro pode ir a uma agência às segundas-feiras. Já os nascidos em março e abril serão atendidos nas terças-feiras. Quem faz aniversário em maio e junho deve ir às quartas-feiras. Quem é de julho, agosto e setembro deve ir às quintas-feiras. E aqueles de outubro, novembro e dezembro serão atendidos às sextas. Ao fim do atendimento, o cidadão receberá o número de protocolo. Após até 20 dias corridos, será possível consultar o agendamento do pedido em qualquer agência da empresa. Os Correios não irão fazer o pagamento do benefício, o pagamento é efetuado pela Caixa Econômica Federal e os Correios só irão emitir a consulta para os cadastros feitos nas agências dos Correios. Então, se o cidadão fez o cadastro por meio de um aplicativo móvel, esse cidadão não poderá consultar na agência dos Correios, apenas aqueles que fizeram o cadastro nas agências. Na edição anterior do nosso boletim informativo, destacamos a situação da Ponte do Madruga, no 2º Distrito, que se arrasta desde 2011. No fim de semana, um motociclista acabou sofrendo um acidente por conta de problemas na passagem, mas não é somente essa localidade que continua sofrendo
com ponte em situação extremamente precária. Olha só o vídeo que nos foi cedido pelo colega José Carlos Cacau, no bairro da Quinta Lebrão. Eu queria mostrar aqui a ponte da Travessa Narciso Portilho, a situação que se encontra isso aqui, ó. A hora que uma criança cair aqui, carro daqui a pouco já não passa mais, ó. Carro não vai passar. E já foi pedido várias vezes ao secretário de Serviço Público para vir ver essa ponte, a situação aqui tá terrível, entendeu? Sem contar os carros abandonados na rua, entendeu? Que a gente não consegue, um manobrador acabou, não existe mais. Sem contar a situação que a gente se encontra aqui, totalmente abandonado. Daqui a pouco a gente não consegue mais nem passar de carro aqui na ponte aqui. Então eu tô te pedindo encarecidamente, me dá um pulinho aqui para dar uma forcinha pra gente aqui, Cacau. Porque tá difícil aqui. Travessa Narciso Portilho, ela fica na 7 de setembro. Finalzinho da 7 de setembro. Diário Comunidade. Moradores do bairro do Perpétuo reclamam que estão há 3 dias sem água. Olha só o vídeo que recebemos aqui na redação de uma moradora da rua Zenóbio da Costa. Gente, torneira sem água há 3 dias. 3 dias. Não tem água na caixa d'água. Não tem água na pia, ó. Sem água, não tem água. Balde com água. Sem água nas torneiras, ó. Sem água. Já 3 dias que não cai água. A situação tá difícil. Depois que divulgamos esse vídeo em nossa página na rede social Facebook, uma moradora de outra rua lá do bairro de São Pedro, a rua Raimundo de Brito, informou que por lá a situação é a mesma, ou seja, 3 dias sem água na torneira, justamente nesse momento em que se fala tanto da necessidade de limpeza, de higienização, para evitar aí a propagação da Covid-19. É preocupante a situação no bairro mais populoso de Teresópolis. Em contato com a SEDAI, a empresa disse que precisou trocar uma tubulação nessa região, mas que o serviço seria restabelecido nesta quarta-feira à noite. Os moradores esperam que realmente volte a cair água. A gente lembrou da situação que aconteceu há cerca de 2 semanas, quando a maior parte da cidade ficou sem água, aí prometendo resolver na terça, não resolveu nem na quarta, nem na quinta, somente na sexta à noite voltou a cair água e a cidade quase toda ficou aí com as torneiras sem pingar uma gota sequer. Essas e outras informações você confere em nosso site netdiario.com.br. Lá você se cadastra, recebe a versão digital do nosso jornal, pode encaminhar pelo WhatsApp, pode publicar nas redes sociais e também nas redes sociais você pode acompanhar o nosso trabalho, Facebook, Instagram e YouTube. Sempre lembrando que no YouTube assine o nosso canal, clique no sininho para receber alertas e você pode conferir lá no YouTube toda a programação da Diário TV, inclusive ao vivo. Qualquer atualização, não esqueça, aqui na barrinha de notícias da Diário TV. Até mais!